Nem toda prisão tem grades. Nem toda influência faz barulho. Há forças que não atacam de frente. Elas observam, esperam, caminham ao redor, procuram rachaduras, momentos de cansaço, desejos sem vigilância, silêncios prolongados. E quando encontram uma brecha, não entram para habitar, entram para destruir. Naquela noite, entre túmulos, um homem já não era dono da própria mente. Essa não é apenas uma história antiga. É um retrato extremo do que acontece quando o controle se perde e a identidade se fragmenta. Mas também é uma história sobre graça, sobre um encontro impossível e sobre como, mesmo quando a mente já não responde, Deus ainda pode libertar. Antes dos gritos, antes da força descontrolada, antes dos túmulos, havia um homem. Ele não nasceu violento, não nasceu quebrado, não acordou um dia possuído. Tudo começou pequeno, confuso, interno. Pensamentos que não iam embora, impulsos que cresciam, uma inquietação constante. Ele tentou resistir, tentou se controlar, tentou seguir vivendo. Mas o que começa na mente quando não é tratado, cresce no invisível. E o invisível começou a ganhar espaço. Dentro dele havia guerra. Não um conflito simples, mas múltiplas vontades. Múltiplas vozes. Ele queria silêncio, mas encontrava ruído. Queria descanso, mas sentia agitação. A força do corpo aumentava, enquanto o domínio da mente desaparecia. Ele se machucava, não por morte, mas por desespero. Porque quando alguém perde o controle da própria mente, a dor física parece mais fácil de lidar. E aos poucos, ele deixou de ser indivíduo, virou território. Quantas brechas parecem inofensivas no começo? Quantas vezes o cansaço vira descuido? Quantas vozes internas você chama de normal? E se o maior perigo não for o ataque direto, mas a permissão silenciosa? Agora ele vive entre os mortos, isolado, temido. Pelas pessoas. Correntes não o seguram. Pessoas não o alcançam. A cidade desiste. Mas quando Jesus chega, o mundo espiritual reage antes do físico. O homem corre, cai, grita. Não fala por si. Somos muitos. Ali está alguém completamente sem domínio da própria mente, sem controle, sem esperança. E ainda assim, Jesus não recua. Jesus não pergunta o passado, não negocia com o caos, não se impressiona com a força. Ele ordena. E o que dominava, obedece. Há um instante de ruptura, como se algo fosse arrancado à força. Depois, silêncio. Um silêncio desconhecido. Pela primeira vez, não há vozes, não há impulso, não há confusão. A mente, antes ocupada, agora está vazia e em paz. Não foi força humana, não foi autocontrole, foi graça. Porque aquele homem não tinha mais capacidade de escolher. Só alguém de fora poderia libertá-lo. Quando o veem novamente, ele está sentado, vestido, lúcido. O corpo ainda carrega marcas, mas a mente está inteira. A cidade não celebra, ela teme. Porque transformação real confronta mais do que o caos previsível. Eles pedem que Jesus vá embora. O homem quer ir junto, mas Jesus o envia de volta. Agora não mais como ameaça, mas como testemunho vivo de que a mente pode ser restaurada. Talvez você nunca tenha vivido entre túmulos. Talvez ninguém veja a sua luta. Mas o desgaste mental, o cansaço constante, as brechas silenciosas, isso é real. Essa história não é sobre um homem possuído. É sobre um homem que perdeu o domínio e foi restaurado pela graça. Se essa história falou com você, escreva uma palavra nos comentários. Não para explicar, só para marcar esse momento. E se você conhece alguém lutando em silêncio, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes,
A libertação começa quando alguém percebe que ainda há esperança.